Graça e paz, irmãos. Vamos estar adorando ao Senhor. A palavra de Deus diz que o que importa é que seus adoradores o adorem, não é, em espírito e em verdade. Então, onde quer que você esteja, nós estaremos juntos adorando ao Senhor, louvando a Ele, e Ele estará juntamente, não é, de nós. Ele estará junto de nós e estará recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, tá certo? Gostaria apenas de lembrar, sou o pastor Esdras, da Igreja Evangélica Congregacional do Cristo. Então você pode estar aí ativando o sininho, se inscrever no nosso canal, para que a gente possa estar compartilhando com você a palavra de Deus durante esses dias em que nossas atividades estarão suspensas. Você terá essa oportunidade de ouvir mensagens, louvores, orações através do nosso canal no YouTube, tá certo? Vamos iniciar este culto, vamos ler a palavra do Senhor. A cada domingo nós lemos aí um salmo, e estamos no salmo de número 25, e vamos ler esse salmo completamente, depois estaremos orando ao Senhor, e estaremos também aí louvando ao Senhor com algumas canções. Teremos o momento da pregação da palavra de Deus, e então estaremos encerrando o nosso culto ao Senhor aqui neste momento. Diz assim a palavra do Senhor, salmo de número 25, é um salmo de Davi. Diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens demonstrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel, ou seja, o teu povo, de todas as suas aflições. Vamos orar, irmãos? Deus amado, Deus querido, neste momento queremos render graças ao Senhor pelo dom da vida, Pai. Obrigado porque o Senhor foi quem nos constituiu. Foi o Senhor quem nos permitiu existir. Em nome de Jesus, nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor também nos salvou, Pai. Obrigado pelo sacrifício da cruz. E hoje perdoa-nos os nossos pecados. Hoje, ó Deus, nos ajuda, Pai amado, a entender essa graça, esse amor e esse perdão. Em nome de Jesus Cristo, também te peço, ó Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra e possa receber os nossos louvores nesta noite. Abençoa, Senhor amado, a cada um que está conosco, cultuando a Ti, Pai amado. Abençoa cada um que está ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa trazer consolo, que
que o Senhor possa trazer, Pai amado, exortação, que o Senhor possa trazer transformação através desses momentos que estaremos aqui juntos, adorando ao Teu nome em todos os sentidos, quer orando, quer lendo a palavra, quer pregando, quer louvando ao Senhor. Em nome de Jesus, é assim que te louvamos. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos? Vamos louvar com algumas canções. Vamos iniciar louvando a Ele com a canção A Vitória Final dos nossos salmos e hinos, não é? Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio está reinando aqui Jesus, o Cordeiro que molaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia da vitória do meu Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero sim e sempre esperarei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Amém. Vamos ainda louvar ao Senhor com a canção que diz: a terra vai um dia contemplar. Aleluia, Jesus. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar.
nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com ainda mais uma canção. Esse Deus, Ele merece o nosso louvor, Ele merece de fato a nossa adoração. Creio que Tu és a cura. Sabemos que durante este momento, irmãos, muitas pessoas estão enfermas. Muitas pessoas estão enfermas. Sabemos ainda que, de acordo com a visão humana, a não ser que Deus dê um basta nisso, nós sabemos que, de fato, muitas ainda ficarão enfermas pela frente. Mas nós sabemos que há um Jesus, que há um Deus, que Ele é a cura. Me escutas quando clamo, e Ele te ouve, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Diga: confio, confio em Ti. Confio em Ti. Pode dizer? Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Não há nada igual ao nosso Deus, porque nada é impossível. Eu quero que você cante comigo neste momento.
nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma canção maravilhosa. Porque Ele vive, amém? Porque Ele vive, não precisamos de medo, precisamos de prevenção, sim, precisamos de sabedoria, precisamos de cuidado, mas ao invés de medo, precisamos de confiança no Senhor, porque Ele vive. Essa frase, porque Ele vive, ela nos garante que podemos crer no amanhã, que podemos crer na salvação. A frase porque Ele vive nos fala de um Deus vitorioso que venceu até o último inimigo do homem, a morte. Essa frase porque Ele vive nos fala de uma esperança imortal. Essa frase porque Ele vive nos fala de fato que nós podemos triunfar, ser mais do que vencedores, não apenas hoje, não apenas nessa terra, mas eternamente. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
porque vivo está. Amém. Glória a Deus. Vamos passar neste momento para a palavra do Senhor, onde nós estaremos aí trazendo uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia, irmãos. João, capítulo 14. Nós vamos ler os 4 primeiros versos. O bom de estar pregando assim para os irmãos é que ninguém está com pressa para ir para casa, né? Isso é maravilhoso. Você pode ficar aí tranquilo, sem pressa nenhuma. Nós estaremos compartilhando da palavra do Senhor. Ninguém vai sair para lanchar, né? Vamos ficar todo mundo aí. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém. São palavras do nosso Senhor Jesus. Vamos estar orando para que Ele fale aos nossos corações através desse rico texto. Deus amado, obrigado, Senhor Jesus, porque temos a Tua palavra, ó Deus, porque ela é viva e eficaz, porque, Senhor Jesus, sem ela nada somos e não sabemos para onde vamos. Eu me sinto como Pedro, naquele dia, quando diante do Senhor Jesus disse: para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E para onde iríamos nós, se antes não nos assentássemos diante da Tua palavra, se antes nós não estivéssemos lendo a Tua palavra, para que pudéssemos, sim, ó Deus, para a Tua glória, viver e agir, para decidir corretamente. Então, aqui estamos mais uma vez, diante da Tua palavra, porque não temos outro lugar para ir buscar sabedoria, a não ser diante do Senhor. É diante do Senhor que nós sempre estamos, e é diante do Senhor que estamos agora pedindo a Tua sabedoria. Fala poderosamente através da Tua palavra. Me usa com o Teu poder e pela Tua graça. E em nome de Jesus, alcança a todos quantos ouvirem a Tua palavra com poder, assim como é a Tua palavra poderosa. Assim que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante esse texto, porque Jesus está conversando com os seus discípulos momentos antes de ser entregue e de ter que ir para a sua perseguição, né? E ele inicia exatamente falando sobre uma turbulência, não é verdade? Ele inicia falando sobre um coração perturbado. E nós precisamos cada vez mais estar atentos, não é, a tudo que o Senhor Jesus Cristo ele quer nos falar. E aqui tem uma mensagem maravilhosa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para nós nesta noite. Fique com a sua Bíblia aberta para que você possa estar acompanhando comigo aí também. Em primeiro lugar, Jesus Cristo olha para os seus discípulos e ele diz: não se turbe o vosso coração. Na verdade, a ideia principal aqui não é não se turbe mais, ou seja, ele sabia que os seus discípulos eles já estavam apreensivos, e ele diz aos seus discípulos: não fiquem ainda mais perturbados, e não fiquem perturbados mais. Jesus, na verdade, queria que eles não se perturbassem pelo que passou, e Jesus sabia que eles precisavam de uma palavra assim, de conforto, de segurança, de perseverança, para que eles também não fossem se perturbar ainda mais com aquilo que Jesus sabia. Os discípulos não, mas Jesus sabia o que viria a acontecer mais na frente, quando ele fosse entregue ali aos guardas romanos, não é? Mas Jesus quer dizer para eles: parem de sentir-se perturbados, não fiquem perturbados. E Jesus estava ali, naquele momento, sabendo o que viria após, mas ao mesmo tempo, na mente dos seus discípulos, eles se lembravam que há pouco tempo atrás um negou. Eles se lembravam que há pouco tempo atrás, na ceia, Jesus revelou que alguém o trairia, e eles ficaram se perguntando quem seria.
E essas coisas foram entristecendo os discípulos porque eles começavam a pensar como eles amavam tanto esse Jesus e como esse Jesus agora vem trazendo essas revelações, não é? De que um negaria, o outro trairia. Há poucos momentos atrás, dois foram tomados de orgulho e egoísmo, um queria ficar à direita, outro queria ficar à esquerda. Então veja como estavam perturbados os discípulos por tantas coisas que envolvem esse contexto. Jesus sabia que ainda dias depois viria algo muito pior. Que algo muito pior, se os discípulos estavam se perturbando com o que havia passado, eles iriam também se perturbar ainda mais com o que eles veriam mais na frente. Os discípulos iriam ver o seu Jesus crucificado em uma cruz. Eles iriam ver o seu Jesus pendurado numa cruz. E naquele momento esse Jesus seria espetáculo para os judeus. Os discípulos iriam ver Jesus Cristo naquela cruz sendo zombado. Os discípulos iriam ver ele de fato sendo um espetáculo de zombaria para aqueles judeus, porém vergonha para os seus discípulos. Os seus discípulos iriam ficar envergonhados e eles iriam correr, eles iriam fugir, eles iam se trancar. E Jesus sabia que diante deles, ele era a maior esperança que eles tinham. Mas quando eles vissem Jesus Cristo, a sua maior esperança, aquele que curou enfermos, aquele que ressuscitou mortos, quando ele visse este homem cravado em uma cruz, eles iriam ficar com os seus pensamentos ainda mais perturbados. E então, irmãos, Cristo queria com essa palavra que seus discípulos eles fossem mais valentes, eles permanecessem mais corajosos. E aí Jesus Cristo agora vai apontar para eles o remédio que iria sarar as suas mentes, um remédio que ia dar a eles tranquilidade. Ele iria apontar para eles a esperança que jamais morre. Ele iria ensinar a esses discípulos, ao chegar no momento mais difícil, ao chegar no momento de maior tentação, esses discípulos iriam conseguir permanecer firmes. Então, irmãos, saibamos que diante de tantas dificuldades que passamos em nossas vidas, ainda que os dias que estejamos vivendo sejam pequenos para tudo aquilo que ainda virá, não é? A Bíblia fala de coisas muito piores ainda acontecendo. Então, para que nesse dia a gente não venha se perguntar, assim como aqueles discípulos viram Jesus na cruz e dizem, como ele pode ser o Messias se ele está pendurado em uma cruz? Não é? Talvez esse pensamento poderia chegar na mente dos discípulos. Talvez hoje você, não é, que está nos assistindo, esteja pensando, mas como Deus é bom e permite estas coisas. Na verdade, todas estas coisas ruins e outras piores ainda acontecerão, mas a instrução de Jesus Cristo é: não se perturbem, não se turbe o vosso coração, não demovais da vossa mente, não entrem em estresse, não entrem em momentos de fato que vão tirar vocês do controle próprio. E aí, meus amados irmãos, se vocês entenderem isso, se vocês focarem não nas fake news, não nos muitos áudios que vocês recebem, mas se vocês focarem na palavra do Senhor, vocês vão ver que sim, é preciso ter cuidado, sim, é preciso prestar atenção em muitas coisas, porém não é preciso estar com o coração perturbado. É preciso estar com o coração confiante no Senhor. Então, é interessante que Jesus Cristo ele vai trazer aqui algumas garantias para esses discípulos, porque ele percebe que os discípulos, se eles não tiverem no que se firmar, não é? Se eles não tiverem no que se fiar, se eles não tiverem onde se segurar, eles iriam cair da fé, eles iriam se perturbar, eles iriam ficar muito, muito tristes. Ele sabia que esses homens, eles iriam de fato se entristecer e perder as esperanças. Por isso Jesus Cristo sabia e dizia: eu vou dar esperança, eu vou dar a eles algumas promessas, algumas garantias, e é disso que queremos falar com você, é disso que queremos mostrar a você. Queremos dizer para você que Jesus ele nos dá uma garantia. Aqui Jesus dá garantias aos seus discípulos, e o título da mensagem dessa noite é exatamente esse: as garantias de um discípulo. Um discípulo, irmãos, ele tem garantias. E essas garantias, elas são as promessas de Jesus. E antes
de Jesus dar essas garantias, ele exorta os discípulos a crerem em Deus e crerem também nele. Porque antes de termos essas garantias, eu quero falar aqui com os irmãos 3 garantias, mas antes disso tudo, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque somente um discípulo do Senhor tem essas garantias. Somente um discípulo de Deus tem essas garantias, irmãos. Então é momento de você se arrepender dos seus pecados. É momento de você, de fato, não é, estar com o seu coração contrito, humilhado, arrependido diante do Senhor, confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e então se tornar um discípulo, para então se tornar participante exatamente dessas garantias e dessas promessas que Ele tem. Então, quando Ele diz crede em Deus, sabemos que muitos nos nossos dias creem em Deus. Sabemos que muitos dizem, eu creio em Deus, Deus é um só. Mas Jesus Cristo ele faz uma afirmação que isso torna de fato aquilo mais estreito, torna aquilo mais específico. Na verdade ele diz, crede em Deus, mas crede também em mim. Porque nós vemos no mundo, irmãos, que as pessoas apresentam vários caminhos para se chegar a Deus. E isso acontece exatamente porque Satanás ele faz com que essa nuvem, não é, que ele lança, deixe a nossa visão espiritual turva e a gente não consegue enxergar direito quem é Deus. E aí criamos deuses para nós. E aí nós mesmos achamos que o caminho para Deus é assim, que o caminho para Deus é daquele jeito, mas a grande verdade, meus irmãos, Jesus Cristo ele diz crede em Deus e crede em mim, porque Jesus Cristo estreita esses caminhos até se tornar um só caminho. A grande maravilha aqui é porque quando ele diz crede em Deus, muitos podem dizer assim, todos nós cremos em Deus. Mas quando ele diz crede também em mim, aí os romanos não criam em Jesus. Os romanos tinham deuses, mas quando ele diz creiam também em mim, os deuses dos romanos caem por terra. É interessante porque quando ele diz isso, os judeus também criam em Deus, mas para crer também em Jesus, eles já não aceitavam, pois eles chamavam Jesus de blasfemo. E é interessante, irmãos, porque quando Jesus Cristo diz, credes também em mim, nós encontramos que só nele há o caminho para chegar-se ao Pai. Então, para que nós possamos ter essas garantias, para que nós possamos entender de fato o amor de Cristo Jesus por nós, para que nós possamos atravessar tempestades, geadas, para que possamos ultrapassar o fogo, enfim, tudo que possa acontecer é necessário crer em Deus e também em Jesus, naquilo que Jesus ensina, naquilo que Jesus Cristo fala, naquilo que Ele apresenta para nós como uma regra de vida, uma regra de prática cristã. Então, em primeiro lugar, assim Cristo, ele vai trazer essas garantias. Em primeiro lugar, Cristo garante que no céu há muitas moradas. Olha que coisa maravilhosa. Cristo garante que no céu há, de fato, muitas moradas. O que isso significa, irmãos? Isso significa que essas moradas, ou até pode ser traduzido aqui também por mansões, não é? Pode ser traduzido aqui como na NVI que nós acabamos de ler, aposentos, não é? Tudo isso já está construído, é algo maravilhoso. As moradas elas já estão construídas, lá já existe essa morada para mim e para você. E lá não é assim como um prédio cheio de quartos, cada um tem um quarto apertadinho, não, mas com certeza pela maravilha que Apocalipse nos apresenta, os novos céus e a nova terra, com certeza esses aposentos, essas moradas, elas são de fato mansões espaçosas para nós. Jesus não está dizendo que há um cantinho de parede para nós, mas Ele está dizendo que há lugar, que grande glória, que maravilha, quando nos fiamos nessa certeza, quando confiamos de fato, irmãos, que há morada para nós, já começamos a partir de então a nos desligar ainda mais das coisas da terra. Lá em Apocalipse nós sabemos que João ele vê uma cidade santa, não é? Ele vê uma cidade adornada, ou seja, enfeitada, uma cidade que brilha, uma cidade linda de fato, uma cidade maravilhosa, uma cidade perfeita. É isso que João vê descendo dos céus. E Jesus Cristo disse, se não fosse assim, eu teria dito a vocês.
Eu não iria lhes dar esperança de ter uma morada no céu, não é? E depois, quando chegar no final de tudo, vocês não terem nada, vocês não terem nenhuma garantia. Mas, de fato, irmãos, Jesus Cristo, ele disse, se não fosse assim, eu não lhes teria dito, eu não lhes daria esperança, eu não lhes enganaria. Mas, de fato, louvado seja Deus por isso. Jesus Cristo disse, há uma grande morada, há mansões construídas. Jesus disse, há lugar, há moradas. E Jesus Cristo não nos decepcionaria. E Jesus ainda diz que nessa primeira garantia, que ele iria preparar essas moradas. É interessante, irmãos, que aqui a tradução é que as moradas elas já estão prontas, mas Jesus Cristo ia preparar o lugar. O lugar para onde nós vamos estaria ainda preparado, ou seja, assim como Jesus Cristo aqui, a palavra me lembra aquele texto em que Jesus Cristo pede aos discípulos para irem, não é, para arrumar o terraço lá, para eles fazerem a ceia do Senhor. E é interessante porque Jesus Cristo manda que seja um lugar mobiliado. E essa preparação nos dá essa mesma ideia nesse texto, de que Jesus vai preparar o lugar, ele vai mobiliar o lugar. Não me pergunte com o que é, que eu não sei, com certeza são coisas maravilhosas. Não me pergunte as marcas, porque nenhuma marca da terra poderia se comparar com aquilo que há nos céus. Então Jesus, ele diz que vai preparar o lugar, ele vai enfeitar, ele vai arrumar, desde a entrada, que antes dele já estava, que antes dele na nossa vida estava fechada para nós. É interessante porque ele está preparando até, quando ele diz, vou preparar-vos lugar, ele vai preparar desde a entrada. Por quê, irmãos? Porque o sofrimento de Jesus naquela cruz abre para nós esse caminho para as lindas moradas. E assim, irmãos, ele queria que nós olhássemos com glamour para essa situação, e não apenas olhando algo de sofrimento, morte, vergonha, dor, não apenas assim, mas ele queria que quando nós olhássemos para a cruz, nós também entendêssemos principalmente como uma preparação para o nosso acesso às lindas moradas na cidade celestial. Aleluia. E aqui eu não tenho esperança de ter luxo nessa terra, irmãos. A minha esperança não é de ter uma Ferrari. Eu acredito que eu nunca terei uma Ferrari aqui na terra. A minha esperança não é, eu não trabalho para isso, para ter uma cobertura na beira da praia com piscina. A minha esperança não é essa, eu não busco isso. Se eu tiver o que comer e o que vestir, eu me dou por satisfeito, mas Deus é tão maravilhoso que Ele ainda acrescenta ainda muito mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu preciso. Mas no céu eu espero o melhor que eu posso imaginar. E depois de me alegrar e sonhar com tudo, depois de ficar imaginando que no céu sim, de fato, será bom, no céu será o melhor, no céu será muito melhor do que as coisas da terra. Aí quando eu me lembro, quando eu penso em tudo, no final desses pensamentos, eu ainda me lembro que a Bíblia diz que os meus sentidos, ou seja, que os meus olhos, eles não podem ver nada aqui de tão maravilhoso que há, que seja comparado às coisas que tem lá. Os meus ouvidos não podem ouvir, não pode subir ao coração, a minha mente ela jamais pode compreender a maravilha que haverá quando Jesus preparar o lugar, a maravilha que haverá nessas moradas. Não se consegue compreender 100% aqui o que há lá. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que não há, que nada aqui na terra, e até as tribulações, e também nem as bênçãos, digo eu, não há nada nessa terra que se compare com a glória que há de ser revelada. Louvado seja Deus, em todos os sentidos, irmãos. E em segundo lugar, assim, Cristo, Ele nos garante que Ele voltará. Aqui eu quero falar rapidamente, porque todos nós devemos, que somos cristãos, devemos entender de fato que essa vinda será visível e real. Por mais que para a ciência isso pareça um absurdo, por mais que para mim, para a sua racionalidade, isso
pareça não poder acontecer, porém, nós sabemos que, de fato, pelo dia a dia, todos os dias, Deus, Ele alimenta a nossa fé e nós passamos por experiências que nos fazem, de fato, ficar amarrados a Ele e crer, de fato, que é verdade, que Ele ressuscitou, que Ele existe, que Ele apareceu a muitas pessoas e que Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai voltar. E os sinais são exatamente o cumprimento da palavra dEle para mostrar que toda a palavra dEle se cumpre, até culminar na maior das promessas, a sua segunda vinda. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele dá essa segunda garantia. Em primeiro lugar, Ele diz, há muitas moradas para vocês, por isso que vocês não devem estar perturbados. Em segundo lugar, agora Ele diz, vocês ainda não devem estar perturbados, sabe por quê? Porque eu venho buscar vocês para essas moradas. Eu venho buscar vocês, e não só simplesmente para essas moradas, não simplesmente para vocês irem para lá, mas eu vou trazer vocês para mim mesmo, eu vou trazer para vocês viverem comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda não é o fim, irmãos, mas esses sinais, eles vêm nos mostrando que o dia se aproxima. Não sei se daqui a 10 anos, não sei se amanhã, ou não sei se daqui a 1000 anos, mas eu sei que estamos indo para o cumprimento final de todas as coisas que Jesus Cristo falou sobre o fim. Não nos interessa quando é o fim, não é isso que Jesus Cristo quer. Quando Jesus Cristo fala em Marcos capítulo 13, Ele diz, ainda não é o fim, vigiem, porque ainda não é o fim. Ele diz, vigiem, porque ainda não chegou o tempo, vocês não sabem a hora. Vigiem, vigiem. E Jesus Cristo repete por várias vezes, ou seja, o sentido pelo qual Jesus quer que nós leiamos a sua palavra e entendamos esses acontecimentos é para que haja vigilância em nós, para que haja perseverança, para que haja confiança e não desânimo. Jesus Cristo, de fato, irmãos, Ele quer que nós nos apeguemos a essa promessa. Ele voltará. Aleluia. Não nos interessa quando é o fim, mas nos interessa como estamos hoje. A percepção do fim, né, estávamos na consciência cristã, e é interessante porque eu gostaria de citar aqui o pastor Weber Campos Júnior. É interessante porque ele diz que a percepção do fim deve mudar o nosso caminhar hoje. A nossa percepção de futuro, a nossa percepção de volta de Cristo, a nossa percepção de amanhã deve moldar quão santo eu caminho hoje, quão corretamente eu vivo o hoje. A percepção de que a palavra de Cristo, de que Ele voltará, vai se cumprir, deve causar em mim hoje um desejo de estar cada vez mais parecido com esse Jesus e obediente aos seus ensinamentos. A percepção do fim, irmãos, ela deve trazer esse desconforto que nos faz caminhar para um viver ainda mais santo diariamente. Porque na hora que Cristo romper os céus, nós estaremos prontos, nós estaremos vestidos para nos encontrar com Ele. Olha que interessante, os textos que falam, não é, na palavra de Deus, alguns textos que eu separei aqui da palavra de Deus, que tocam nessa questão da vinda de Jesus, quando Ele promete que voltará. Mateus 24, 44 diz assim, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis, ou seja, no momento em que vocês não esperam. Hebreus 10, verso 24 diz assim, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Mateus 24, 42 diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Apocalipse 22, 12 ainda diz, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. 1 de Pedro 4, 7 diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, diz Apocalipse 1:8.
E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 de João 2,28. Eis que venho cedo e sem demora, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3,11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, 10 e 11. Louvado seja Deus. Assim como ele foi, irmãos, a promessa é: ele também voltará. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, até aqueles que o crucificaram, até aqueles que o mataram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7. Em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Irmãos, é assim que nós devemos ter garantias, é assim que um discípulo tem garantias, são com essas garantias, irmãos, que nós viveremos em qualquer momento, são com essas garantias que ultrapassaremos qualquer momento nessa terra, são com essas garantias que nós chegaremos até aquele dia, ainda que partamos antes, ainda que morramos antes, mas é assim que nós chegaremos, ou ao nosso último dia de vida aqui, ou ao dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último lugar, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no verso de número 4. Jesus Cristo, ele fala de mais uma garantia. Em primeiro lugar, nós vimos que Jesus Cristo, ele nos garante, não é, que há muitas moradas para nós. Em segundo lugar, ele nos garante que ele voltará. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo nos garante que nós conhecemos o caminho. É interessante porque nos versos adiante, 5 e 6, nós percebemos que Tomé, ele fica um pouco confuso, não é? E como é característico de Tomé, ele pergunta ao Pai: como é que nós chegaremos lá se nós não conhecemos para onde vais? Como é que eu vou saber o caminho se eu não sei o destino? Porque o normal é esse, irmãos. O normal é primeiro sabermos o destino, para depois procurarmos saber como é o caminho. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele diz: vocês sabem o caminho. Vocês conhecem o caminho. Essa é a garantia. O crente em Jesus conhece o caminho. Aleluia. Se você conhece o caminho, com certeza uma alegria invade o seu coração nesse momento, meu irmão. Porque ele diz que o crente verdadeiro, ele conhece. Ele olha para os seus discípulos e diz: vocês conhecem o caminho. Vocês sabem o caminho. Isso significa, irmãos, que está garantido a nossa chegada até o último dia para encontrar com Jesus Cristo. E Jesus vai responder: é necessário apenas conhecer o caminho espiritual e não o caminho geográfico, que era o que Tomé queria saber. E o caminho espiritual é o próprio Jesus. Ao encontrar Jesus, nós não chegamos num estacionamento, num lugar onde parar, mas ao encontrar Jesus, nós encontramos uma estrada. Nós encontramos um novo jeito de se ir, um modo diferente de viver. Aleluia! Paulo aos Filipenses, ele vai afirmar, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, até o dia desse Cristo, estamos no caminho. E esse caminho é o próprio Jesus também. Louvado seja Deus por isso. O caminho até ele está garantido para quem de fato é novo, nascido nele. É nele que nos achamos, irmãos. Nos achamos, irmãos, no dia em que nós nos convertemos. É nele que nos achamos. É quando nascemos de novo, nós percebemos que há algo diferente daquele dia em diante do que havia em nossas vidas daquele dia para trás. E é interessante porque nesse dia nós nos achamos nele.
Nele nós começamos a viver, nele nós vivemos, movemos e existimos. É nele que caminhamos, é por ele que começamos essa caminhada, é por causa dele que permanecemos nesse caminho perseverante, é por causa dele que ninguém nos lança para fora, porque Jesus disse que aqueles que estão na minha mão ninguém arrebatará. É por causa dele que permanecemos nesse caminho e chegaremos ao destino final, que na verdade não será final, mas será um destino de reinício nos novos céus e na nova terra, ou seja, em Cristo há sempre novidade de vida, aleluia, que não é outra coisa senão viver eternamente nele. É assim que nós viveremos, irmãos, é assim que nós estaremos aqui na terra, esperançosos, cheios de vida, cheios de alegria, se nós tivermos as garantias que Jesus deu aos discípulos dele, e se nós somos discípulos dele, ele nos dará essa garantia. Por isso eu faço esse convite a você que assiste e ainda não entendeu a pregação do Evangelho, e ainda não percebeu, e ainda não se colocou, se posicionou como discípulo de Jesus, ainda não se arrependeu dos seus pecados, que você possa nesta hora se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que neste momento você passe a ser um discípulo e aí sim tomar posse dessas garantias de um discípulo, para que você possa viver tranquilamente e confiante no Senhor. E aqui eu encerro essa mensagem, irmãos. Quero concluir lembrando do que Paulo disse. O apóstolo Paulo, ele olhando para tudo que Deus faz, olhando para o Evangelho de Cristo, que é perfeito, é maravilhoso, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não há nada que o discípulo de Cristo não possa resistir e vencer, se ele tem, de fato, essas garantias. A Bíblia nos assegura, ainda virão dias piores, Mas assim como nós olhamos para a cruz e vemos Cristo lá para nos salvar, também devemos olhar para estes sinais e ver a realidade de Cristo voltando para nos buscar um dia, assim como Ele nos garantiu. É dessa forma que eu e você precisamos estar firmes no caminho do Senhor. E eu convido você a nós estarmos orando neste momento, para que Deus venha reavivar esta fé. Muitos serão bombardeados pelas má notícias que encontramos. Você vai ser bombardeado no seu celular pelas más notícias. Mas a sua confiança deve estar nas garantias de um discípulo. Se você estiver confiante nas garantias que Cristo te deu, pânico nenhum irá te atormentar, depressão nenhuma virá bater a porta da sua mente, porque você estará de fato confiante que Jesus está contigo até a consumação dos séculos. Pai querido, neste momento queremos orar, Pai, apresentar ao Senhor a vida dos teus servos, a vida dos teus discípulos, que eles entendam as tuas garantias para eles. Que, Senhor amado, nós possamos, como filhos teus, que nós possamos confiar de fato no Senhor. Que o nosso coração não se perturbe. Que nós creamos em Deus e também em Ti. Ó Senhor Jesus Cristo, que o nosso coração descanse em Ti. Que a nossa mente traga à memória aquilo que dá esperança. Ó Senhor Jesus Cristo, faz um trabalho maravilhoso espiritual nas nossas vidas. Pai querido, salva vidas, transforma, regenera, levanta o caído, Pai amado, fortalece ainda mais aquele que está em pé. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nos faz enxergar essas garantias, que nós nos apeguemos a ela com toda a nossa força e entendimento, e que assim possamos ir, Pai amado, onde quer que o Senhor nos levar. Que assim o Senhor inunde os lares nesse momento, inunde as casas, Pai, com essa confiança, com essa tranquilidade, com essa paz. Tranquilidade que não significa irresponsabilidade, mas tranquilidade que significa fé, esperança, amor, que significa vitória. Tranquilidade que significa o crer no amanhã. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós sabemos o caminho. E muito obrigado porque estamos nele. E muito obrigado porque o Senhor é este caminho. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Então, irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida, não é? Com esta palavra. Com certeza ele recebeu também o nosso culto a ele, não é? Em espírito estivemos todos ligados, não é? E reunidos. Espero que a presença dele seja real aí na sua casa. Permaneça assistindo, não é? Esses cultos. Lembre lá de se inscrever, ativar lá o sininho, colocar como prioridade para que você receba os avisos, não é? Quero dizer que nós estaremos colocando vídeos novos, né, às quartas-feiras, sempre nos horários dos cultos, né? Nas quartas-feiras colocaremos às 19h30 e nos domingos nós colocaremos às 17h30. Lembrem de compartilhar o link para evangelizar pessoas, não é? Pessoas crentes, para que elas possam se fortalecer ainda mais, para evangelizar pessoas não crentes, para que elas possam acreditar ainda mais no Senhor, vir a se arrepender, não é, dos seus caminhos, tá certo? Então, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, @IECNoCristo, não é? Nossa página também no Face, nossa página IECCristo, tá certo? Então, você pode estar aí antenado conosco, nos acompanhando e recebendo também, não é, bênçãos da parte de Deus para a sua vida, tá certo? Então, que você também lembre que nós estamos suspensos por causa dessa peste de coronavírus, né, que está assolando aí o nosso país, nosso estado, a nossa cidade. Então, estamos com os cultos suspensos temporariamente, não é, pelo menos aí até o dia 4 de abril. Então, até lá, nós estaremos fazendo lives para que você possa estar recebendo da parte de Deus também a pregação da palavra, tá certo? Então, que Deus os abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.